Amigos, de volta, professor Augusto Aragão, direto aqui do TG Cursos e Preparatórios, falando um pouquinho de chamados órgãos anexos ao sistema digestório. Tá? Existem órgãos que não fazem parte diretamente do sistema digestório, que, entretanto, contribuem significativamente com o processo de digestão, o processo de absorção também. Bom, o primeiro grupo são as chamadas glândulas salivares. Glândulas salivares. As chamadas glândulas salivares produzem saliva. Tá? Óbvio, glândulas salivares produzem saliva. As glândulas salivares têm uma importância fundamental nos processos digestórios. Por quê? Porque, primeiro, essa saliva ela é importante para umedecer o alimento. Isso diminui sensivelmente o atrito desse alimento ao longo do trato gastrointestinal. Né? Só quem já comeu muito rápido aquele pedacinho de pão, aquela casquinha de pão que desceu arranhando, sabe do que eu estou falando. Né? Então, se você mastiga bem, se você saliva bem o alimento, óbvio que ele vai descer macio. Uma outra importância da saliva é que ela contém substância que mata micróbios. Né? É chamada de barreira imunológica. Uma barreira imunológica não específica. Ela mata todos os micróbios? Não. Ela não mata todos os micróbios, né? Infelizmente. Mas essa saliva ela contém substâncias que conseguem diminuir, né, matar bem um bom número de micro-organismos que poderiam te causar doenças. Uma outra função dessa saliva, que nós vamos ver durante o processo de digestão, é que ela inicia já na boca o processo de digestão de alguns alimentos. Eu vou adiantar para vocês que o amido, o polissacarídeo amido, ele tem a sua digestão iniciada por ação da amilase salivar, ou pitialina, né? Que é uma enzima presente na saliva. Então, o amido, e alguns autores também incluem o glicogênio, são digeridos pela ação da amilase. Perfeito? Então, a saliva é importantíssima. Nós temos aqui 3 pares de glândulas salivares. Um par que nós vamos chamar de submandibular, né? Ela está abaixo da mandíbula, abaixo, né, do osso mandíbula, não é isso? Está ali abaixo, ela se abre para o interior, para a cavidade oral, né? Ela tem uma abertura para a cavidade oral, é a submandibular. Temos uma outra chamada sublingual. Essa, você inclusive consegue ver a saída dessa glândula, né? Se você chegar de frente ao espelho e levantar a língua, você vai ver que do lado do freio lingual, né? Essa pelinha que segura a tua língua, de cada lado você tem um furinho, né? Muito pequenininho. Por ali sai a saliva produzida pela glândula sublingual, embaixo da língua. E nós temos aqui no ângulo do maxilar, ali à frente, um pouquinho aqui da orelha, a gente tem as chamadas glândulas parótidas. Uma de cada lado, parótida. Quando essa glândula inflama, a inflamação dessa glândula provocada por um vírus é a parotidite, ou popularmente conhecida como cachumba. A cachumba é a inflamação da glândula parótida. Daí o nome técnico da cachumba ser parotidite. Né? Então, são 3 pares de glândulas salivares. Vindo agora aqui para o nosso outro lado do quadro, nós vamos ver o seguinte.
Eu tenho o esôfago, cortei o esôfago aqui, esôfago. O estômago. À frente disso tudo, né? Quando eu abro a barriga do sujeito, eu vou ver o fígado. O fígado é a primeira glândula, é a maior glândula em volume do corpo, né? E um órgão anexo importantíssimo. Por que é um órgão anexo importantíssimo? E aqui eu chamo a atenção de vocês, porque tem uma pegadinha de concurso, pegadinha de prova aqui. Aonde que está a pegadinha de prova aqui? Embaixo do fígado, do lado direito, ou seja, do lado de cá, do lado direito, nós temos ali a famosa vesícula biliar. Uma outra estrutura anexa, outro órgão anexo ao aparelho digestório. E aí é muito comum a questão de induzir ao seguinte erro. A vesícula biliar produz A, e aí você é levado ao erro de achar que a vesícula biliar produz a bile. Cuidado, não. A vesícula biliar não produz a bile. A vesícula biliar armazena a bile. Quem produz a bile? É o fígado. Então o fígado é o produtor de bile. O que é a bile, meus amigos? A bile é um detergente natural, né? Muitos de vocês já leram, já estudaram isso, e vem uma palavra bonita chamada emulsificador. O que é um emulsificante? O que é um emulsificador? É um detergente. Como as gorduras, como os lipídios, né? Eles são hidrofóbicos, eles têm aversão por água, eles não são solúveis em água. Se você pegar uma molécula muito grande de lipídios, um bolo de lipídios, por exemplo, né, agregados, você teria uma dificuldade para digerir, porque as enzimas lipases iriam digerir superficialmente isso. Então, qual é a função da bile? A função da bile é pegar esse lipídio e desagregá-lo. A função do detergente é você desagregar as gorduras para que a água possa lavar. Né? Se você pegar um copo com água e colocar uma gota grande de óleo, você vai ver que esse óleo não se mistura com água, todos nós sabemos disso. Mas se você em seguida pegar um detergente e pingar esse detergente nesse óleo, você vai ver que imediatamente ele se fragmenta em várias mini gotículas. Então essa é a função da bile. A função da bile é separar, desagregar as moléculas lipídicas para facilitar a digestão dos lipídios. Então, memorizem isso, guardem isso. A bile não tem ação enzimática. É o único suco digestório que não tem ação enzimática. Perfeito? Então vamos lá. Atrás do estômago, ou seja, fígado, estômago está atrás e abaixo do estômago, nós vamos ter ali o pâncreas. O pâncreas é o produtor do suco pancreático. O pâncreas é o produtor do suco pancreático. Meus amigos, daqui a pouco, no próximo vídeo, a gente vai trabalhar a digestão detalhadamente e a gente vai ver quais são as enzimas, né? o que cada enzima digere, etc. Eu quero chamar a atenção de vocês do seguinte: tanto a vesícula biliar quanto o pâncreas desembocam os seus produtos no duodeno. Então, esse aqui é o duodeno. O que nós temos aqui? Nós temos aqui
um ducto biliar, que vai sair da vesícula biliar e vai para o duodeno. E nós temos aqui um ducto ou canal, né? Vamos falar canal, né? Ducto ou canal, vamos usar a palavra canal. Um canal que vai levar a bile para o intestino, um canal que vai levar o suco pancreático para o intestino. Quero lembrar a vocês que o pâncreas é uma glândula chamada de glândula anfícrina. Vamos anotar isso? É importante, né? O pâncreas é uma glândula anfícrina. O que é glândula anfícrina? É uma glândula mista. É uma glândula que tem secreção endócrina e exócrina ao mesmo tempo. Né? O que é uma glândula endócrina? Uma glândula produtora de hormônios. O que é uma glândula exócrina? Uma glândula produtora de secreções que vão ser jogadas para fora do corpo, como glândula mamária, como glândula sudorípara, ou para dentro de uma cavidade, como é o caso da glândula salivar, como é o caso do pâncreas que vai lançar para dentro da cavidade intestinal. Porém, o pâncreas também produz hormônios que não são jogados para dentro do intestino. Esses hormônios são jogados para o sangue. Então, existe um lado do pâncreas que é endócrino e um lado do pâncreas que é exócrino. Por isso ele é chamado de glândula que é duplo anfícrina. Perfeito? Então tem glândula endócrina, exócrina e anfícrina, que é o caso do pâncreas. Muito bem. Esse canal que vai levar a secreção do pâncreas para dentro do intestino é o canal pancreático. Muito fácil isso, não é? Antigamente, e aí eu tenho que usar as expressões também, né, antigas, porque você não sabe de onde que aquele professor vai tirar a informação para construir a questão da tua prova, a questão do vestibular. Então, infelizmente, a gente tem que conhecer os sinônimos. Né? Antigamente era chamado canal de Wirsung. Wirsung, canal pancreático. E a vesícula biliar tem um canal chamado de canal colédoco. Bem, aí agora a gente faz uma pausa para entender o seguinte. O canal colédoco, ele não entra no duodeno, assim como o canal de Wirsung não entra no duodeno. O canal colédoco, que vem da vesícula biliar, e o canal pancreático, que vem do pâncreas, eles se juntam um pouquinho antes de entrar no duodeno, formando uma estrutura só, chamada ampola de Vater. Chamada de ampola de Vater. Então, vou repetir. Canal colédoco, canal de Wirsung ou pancreático. Ao invés de você ter duas entradas, você vai ter uma entrada comum, porque eles vão se juntar, formando a ampola de Vater. Essa ampola de Vater é que se abre no intestino. Inclusive, importante ressaltar que aqui nós também temos uma válvula. É o esfíncter de Oddi, ou esfíncter de Oddi. O esfíncter de Oddi vai permitir a entrada no duodeno, da bile e do suco pancreático. Perfeito, meus amigos? Então, pâncreas, vesícula biliar, fígado são órgãos anexos ao aparelho digestório. E aí, eu quero chamar a atenção de vocês para um sistema muito
curioso, você já deve ter ouvido falar, que é o chamado sistema porta-hepático. O que é o sistema porta-hepático? O sistema porta-hepático é quando você termina de digerir as coisas, que você tem que absorver, eventualmente você ingeriu substâncias tóxicas, né? Álcool, outras drogas, né? Que sejam medicamentos, ou até mesmo alguns micróbios passaram para dentro da circulação. E aí, cabe ao fígado, antes de liberar essas substâncias para a circulação sistêmica, ou seja, antes de liberar que aquilo que foi digerido seja distribuído, né? Aquilo que foi absorvido seja distribuído para o corpo, isso vai passar pelo fígado, para o fígado promover uma limpeza, para o fígado promover uma triagem daquilo que pode e daquilo que não pode ir para, né, o conjunto celular, o conjunto de todas as células do corpo humano. E o porquê se chama sistema porta-hepático? Então vamos lá, mesentério, né? Mesentério, lembra daquele nosso outro vídeo? O mesentério, ele é um desdobramento do peritônio visceral. Ali você tem um conjunto de vasos, você tem as chamadas veias mesentéricas. E essas veias mesentéricas vão desembocar na chamada veia porta. Essa veia porta entra no fígado, ela leva aquilo que tem que ser processado, limpo, né, detoxificado. E aí a gente volta lá nas aulinhas de citologia, o retículo endoplasmático agranular, né, dos hepatócitos, né, hepatócitos na saúde do fígado, que vão fazer a limpeza dessas substâncias. E, em seguida, essas substâncias, elas retornam para o sistema circulatório. Só que, lá no nosso sistema circulatório, nas nossas aulinhas do sistema circulatório, nós vimos que o fluxo, né, o deslocamento de sangue, ele vai do coração para as artérias, das artérias passa para os capilares e dos capilares para as veias. Esse é o, digamos assim, o básico da circulação, né, no corpo humano. O sangue sai do coração através da artéria aórtica, que vai se ramificando, artérias de médio calibre, pequeno calibre, arterial, capilares. Nos capilares ocorrem as trocas. Né? As coisas saem, as coisas entram. As coisas saem, as coisas entram, e isso volta para um sistema de veias. Vênulas, veias de pequeno calibre, veias de médio calibre, veias de... Né? E volta ao coração. Muito bem. O que é um sistema porta? Um sistema porta é um sistema onde, eu vou falar especificamente do porta hepático, mas um sistema porta é um sistema onde veias levam para os capilares e dos capilares voltam para as veias. Esse é um sistema porta-venoso, veia, capilar, veia. Ou seja, entendendo que subverte a lógica? Subverte a lógica. Porque aquilo que eu tenho que trocar com as células, se é a nível de capilares, aquilo está vindo de artéria e tem que se voltar por veias. É a lógica. Né? Mas eu tenho sistemas que eu tenho sistemas em que há poucas situações no corpo humano, né? Os néfrons, por exemplo, quem já estudou o sistema urinário, quem já viu os nossos vídeos do sistema urinário, sabe que lá na altura dos néfrons, né?
dos túbulos contornados distal, proximal, alça de Henle, você tem ali uma arteríola deixando coisas e saindo para uma arteríola. É um sistema porta arterial. Na hipófise também, outro sistema porta arterial. E no sistema porta venoso, porta hepático, ele é um sistema porta venoso. Então, o sistema porta hepático é um sistema porta venoso, ou seja, as artérias, as veias mesentéricas que estão aqui jogam para o fígado. Isso sai do sistema porta pelos capilares. O fígado dá o tratamento dessas substâncias, devolve pelos capilares. Só que esses capilares, ao invés de desembocarem em artérias, eles desembocam novamente em veias. E essas veias vão entrar na chamada veia cava inferior. E aí isso vai para o coração, volta para os pulmões, volta para o coração e é distribuído para o corpo todo. Então o sistema porta é esse. O sistema porta é aquele que subverte a uma ordem natural do sistema circulatório. Artéria, veia, ou veia, artéria. O sistema porta é artéria, capilar, artéria, sistema porta arterial, ou arterioso, ou sistema porta venoso, veia, capilar, veia. Perfeito? Então, fica a dica. Sistema porta hepático, importantíssimo para a limpeza, para a detoxificação daquilo que você absorveu lá na digestão. Ok? Continua com a gente, que vem mais vídeos aí sobre digestão, ok? Já já a gente volta. Grande abraço!